nosso Pai, nesse imenso amor, foi quem gerou com palavra de verdade as primícias do Senhor, gestos do Criador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar jarros, copos, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro do homem, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, hoje, no Santo Evangelho, foi bastante duro com os fariseus e com alguns mestres da lei. E Jesus os chamou de hipócritas. A palavra hipócrita, ela vem do grego e ela significava os atores que agiam debaixo de máscaras. No mundo antigo, o teatro era sempre feito com máscaras, tanto para indicar os personagens, como também as máscaras serviam para amplificar a voz dos atores, fazendo com que todos pudessem ouvi-los. E a palavra hipócrita significa exatamente uma ação debaixo de uma máscara. Amados irmãos, Jesus no Santo Evangelho chamou a atenção dos fariseus, chamou a atenção dos doutores da lei, porque eles eram como esses atores que agiam debaixo de máscaras. Aparentemente estavam cumprindo a lei de Deus, aparentemente
estavam observando os mandamentos encontrados nas Sagradas Escrituras. Porém, não passava de hipocrisia, porque aqueles mandamentos não eram vividos em seu coração, porque aqueles mandamentos, aquele modo de ser, não correspondia à vida daqueles homens. Pensemos, por exemplo, os mesmos fariseus, os mesmos sacerdotes, os mesmos chefes do povo de Israel, eles, no dia que entregam Jesus à morte, vejam a que ponto chegava a hipocrisia deles. No dia que eles entregaram Jesus à morte, eles não entraram na casa de Pôncio Pilatos. Fizeram Pôncio Pilatos sair da casa deles, porque se eles entrassem na casa de Pôncio Pilatos, que era um pagão, eles se tornariam impuros e não podiam comer a Páscoa. Ou seja, eles podiam matar Jesus, mas não podiam entrar na casa de Pôncio Pilatos para assim não ficarem impuros. Com esse exemplo, nós compreendemos bem o que Jesus está querendo dizer. E Jesus chama a autoridade do profeta Isaías e diz: muito bem, o profeta Isaías tinha razão, porque ele disse que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de Deus. E no final, Jesus chama os seus discípulos e Jesus dá o ensinamento. O que torna impuro um ser humano não é o modo como eles lavam copos e vasilhas, não é o modo correto de lavar as mãos. O que torna impuro o ser humano não é aquilo que exteriormente vem até ele, mas é aquilo que sai do interior do ser humano. E então Jesus apresenta uma lista de coisas que saem do interior do ser humano e que tornam impuro o ser humano. Imoralidade, más intenções, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. E completa nosso Senhor: todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Porém, amados irmãos, o Evangelho não pode ser somente uma análise do passado, como fizemos até agora. Não pode ser somente constatar que Jesus reconhecia a hipocrisia dos mestres da lei, dos fariseus do seu tempo. O Evangelho deve ser atualizado para cada um de nós nesta manhã de domingo. Eu também sou hipócrita? Eu vivo a minha fé apenas exteriormente? Eu fico tão atento a elementos secundários da minha fé? Ou, pelo contrário, a minha fé brota da sinceridade do coração? A minha fé nasce de uma unidade íntima com Deus que faz da minha vida um todo, uma unidade. Busquemos então, ao longo desta semana, caríssimos irmãos, observar o modo como nós vivemos a nossa fé. Observar o modo como nós trazemos este tesouro que é a nossa fé, este tesouro que são os mandamentos do Senhor, e se eles saem de um coração ou apenas de lábios. Se eles são expressão de uma vida ou apenas realidades superficiais que não penetram toda a existência do nosso ser. É necessário sempre e cada vez mais buscar analisar o próprio modo de viver a fé para não cairmos nesta condenação de Jesus no Evangelho de hoje.
de buscar viver a fé apenas com os lábios e não com o coração. E uma das maneiras para nós vivermos a fé em profundidade, na veracidade de uma vida feliz na presença do Senhor, é a leitura das Sagradas Escrituras. Por isso, hoje, com a Igreja no Brasil, nós iniciamos o mês da Bíblia. A Bíblia não é apenas um livro que conta histórias bonitas de um passado que nada tem a ver comigo. A Bíblia não é somente um conglomerado de legislação divina. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita e conservada na igreja, para que me coloque em contato com este próprio Deus e assim modifique toda a minha existência, transformando a minha experiência religiosa verdadeiramente num encontro entre Deus e a humanidade, encontro entre Deus 3 vezes santo e cada um de nós que buscamos a santidade. Busquemos então renovar o nosso empenho e meditar a palavra de Deus diariamente. Renovemos o nosso empenho de compreender a palavra de Deus, buscando estudá-la, mas renovemos, sobretudo, o nosso empenho de viver a palavra de Deus nas coisas concretas do dia a dia, para que a nossa religiosidade, para que o nosso honrar a Deus não seja com os lábios, mas com o coração, com a sinceridade de toda a existência. Que a Virgem Maria, nossa Mãe e Senhora, ela que sempre meditou a palavra de Deus em seu coração, ela que sempre viveu a sinceridade de sua fé, interceda por nós, que caminhamos no mundo rumo à eternidade de Deus, interceda por nós, para também nós meditarmos a palavra de Deus e, como ela, vivermos a nossa fé em extrema unidade com o Senhor. Amém. Amém. Fiquemos de